Bem, a terceira lei de Newton vem nos dizer o seguinte. A terceira lei de Newton, que é a famosa lei da ação e reação, certo? A terceira lei de Newton, lei da ação e reação, vem nos dizer que se você aplica uma força em um objeto, né, esse mesmo objeto aplica uma força contrária a essa minha força de ação. Então, tem uma ação, posteriormente eu vou receber uma reação. Só que essa par de forças ação e reação tem algumas características próprias. Que características são essas? Primeiro, elas são de sentidos opostos. Elas são de mesma intensidade. Elas são de mesma direção. E um ponto importante é que elas devem ser de mesma natureza. Ou seja, uma força elétrica não pode ser uma reação de uma força gravitacional, por serem de naturezas diferentes, ok? Bem, dentro desse contexto, das condições para que um par de forças seja um par de forças ação e reação, entra em conflito aquele conceito de a força normal é uma força de reação do peso, né? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz e que algumas vezes as interpretações são um pouco equivocadas. Bem, primeiro, o que é a força-peso, né? Todo mundo sabe que a lei da gravitação universal vai dizer que se eu tenho um planeta ou um objeto que possui uma certa massa, vou dizer que esse planeta aqui é uma porção do planeta Terra. Se eu coloco um objeto próximo a esse planeta de massa m, ou seja, eu tenho dois objetos de massa m, o Isaac Newton ele vem propor que vai haver aqui sempre uma atração entre esses objetos. Então, o objeto que tem massa sempre vai atrair um outro objeto que também tem massa, tá? Essa força de atração entre massas a gente chama de força gravitacional, tá bom? Só que essa atração é mútua. Então, o objeto grande de baixo vai atrair o de cima para baixo com uma certa força, e esse objeto pequeno vai atrair o objeto para baixo, para cima. Essas forças têm o quê? Sentidos opostos, têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e têm a mesma natureza. Que natureza é essa? Gravitacional. A gente batiza essas forças de força-peso. Ou seja, a força com que esse bloco puxa a Terra é a mesma intensidade da força que a Terra puxa o bloco. Obviamente, devido à massa e à inércia de cada uma, quem vai sentir maior o efeito da força vai ser o objeto de massa m. Até porque para você conseguir mover a Terra, essa força deve ser extremamente grande, tá bom? Então temos aqui, gente, um par de forças ação e reação. Quer dizer que a força peso é uma reação da força peso que o objeto atrai à Terra, tá? Aqui é um par de forças ação-reação de natureza gravitacional, tá bom? Ok. O que acontece? Suponha que eu mantenha a Terra na sua posição, eu coloque novamente aqui o objeto de massa m, vai existir aqui ainda as forças de atração gravitacional, tá? As forças de atração gravitacional. Só que entre esses objetos eu vou colocar uma mesa, tá? Eu vou colocar uma mesa aqui entre esses objetos. O que vai acontecer? Esse objeto,
que antes estava caindo, ele não vai mais conseguir cair porque tem uma mesa aqui impedindo que ele caia. Se essa mesa está impedindo que ela caia, é porque essa mesa está aplicando uma força nesse bloco para onde? Para cima, para segurar o bloco. Essa força que a mesa exerce no bloco para cima, para sustentá-lo, a gente batiza essa força de força normal. Certo? Força normal. Bem, qual é a confusão aqui? A primeira confusão é que a turma acha que sempre vai haver uma relação de ação e reação direta entre a normal e o peso. Mas lembre-se que peso e normal têm natureza diferente. Isso aqui é natureza gravitacional. Normal é apenas uma força de contato entre o objeto e a mesa. O peso, a reação do peso, é essa força aqui de baixo que a Terra está sendo puxada. Essas duas forças é um par de ação e reação. Mas a normal não é uma reação do peso, né? Mas então a normal é a reação do quê, Rodolfo? Calma, vamos lá. Nós podemos dizer o seguinte, que a normal é uma reação de uma força de compressão que o bloco exerce sobre a mesa. Então, vou colocar aqui para baixo uma força verde e vou chamar de F, tá? Força F. Quer dizer o seguinte, que essa força F é a força que o bloco exerce na mesa. A mesa reage com a normal. Então, essas duas forças, as verdes, elas são um par de ação e reação por ter a mesma natureza. Mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Essas duas aqui é um par de ação e reação. Então, você afirmar que a normal é uma reação do peso está equivocado. A normal não é reação do peso. A normal é a reação da força que o bloco exerce sobre a mesa. Essa força a gente pode batizar de força de compressão. Mas tenha calma. Não quer dizer que você está totalmente errado. Quer dizer o seguinte, que se tem um exemplo de uma mesa tu tens uma mesa e tu coloca um bloco de massa M sobre ele, esse bloco vai exercer uma força na mesa, certo? Uma força, essa força de compressão, e a normal, a mesa, vai exercer uma força contrária de reação, que é a força normal. Neste caso, essa força de compressão se confunde com uma força-peso. Você pode dizer que, numericamente, essa força de compressão que o objeto exerce na mesa vai ser igual ao seu próprio peso. Então, a normal é a reação dessa força de compressão, que numericamente igual ao peso. Mas você não pode dizer que N é igual a P. Verde é igual a verde, mas verde não é igual a o roxinho aqui, tá bom? Isso vai ficar mais evidente quando eu te pegar um outro exemplo da mesa, né, não, da superfície, tá? Tá aqui a superfície. Eu coloco o mesmo objeto de massa M, certo? Só que aí eu exerço aqui, eu invento uma força externa, aqui pressionando o bloco contra a mesa. Aí eu pergunto a vocês, a mesa vai receber como compressão que força, né? Ela não vai receber mais a força peso somente, ela vai receber a força peso mais essa força externa. Então, minha força de compressão aqui, esse meu F, vai ser igual ao peso do bloco mais essa força externa. Então, é essa intensidade de força que a normal vai reagir, tá? Mas o peso continua aqui, ó, lindo e maravilhoso. Então, perceba que a minha normal não é uma reação do peso. A minha normal é a reação da força de compressão, que nesse caso vai ser igual à força externa mais a força peso. Beleza? Então, normal não é reação do peso. Pode ser numericamente igual ao peso, mas vai depender da circunstância.